Bom, vou ser bem rapidinho para não tomar muito do nosso tempo. Vou falar um pouquinho sobre o DUS, que é o nosso novo Copilot de atendimento de CX, tá? Um Copilot nada mais é do que um assistente que nos ajuda ali como copiloto durante os nossos atendimentos, né? Então, a gente está utilizando ali a inteligência artificial que existe dentro do HubSpot, que é a Breeze, e aí a Breeze, a gente construiu esse assistente para auxiliar vocês ali. E aqui, deixando claro que pode parecer que é mais focado em ajudar o pessoal do suporte, né, que faz os atendimentos ali via pessoal de CS e CT também pode utilizar esse assistente, tá? Se vocês precisarem consultar informações técnicas, algum fluxo, algum procedimento, regra de negócio, isso também vai funcionar para vocês, tá? A nossa intenção é que para CS, por exemplo, ele consiga ali dar informações para traçar uma estratégia, para construir um pitch, alguma coisa assim. E o pessoal do CT, claro, se quiser pesquisar uma informação mais técnica ou entender sobre um determinado fluxo ali, também vai conseguir fazer essa utilização, beleza? Bom, para explicar como ele funciona, tá? O DUS, ele vai consumir a nossa base de conhecimento antes de responder as perguntas de vocês. Então, basicamente, o que que ele faz? Ele dá mais agilidade para vocês, porque em vez de vocês acessarem a nossa base de conhecimento, ter que procurar o artigo e dentro do artigo procurar uma informação específica, vocês conseguem fazer ali perguntas mais segmentadas, mais direcionadas. O DUS, ele vai procurar isso dentro da nossa base de conhecimento, ele vai procurar um fluxo específico sobre um cenário específico dentro dos artigos e ele vai trazer a resposta pronta para vocês. Então, é, ele dá ali um ganho de tempo para vocês, a agilidade mesmo na hora de responder os atendimentos. Ele sempre vai buscar ali prioritariamente a informação na base de conhecimento, mas é importante a gente saber que ele também pesquisa o histórico de tickets. Então, ele vai buscar ali como um apoio outros atendimentos que já tenham acontecido sobre aquele tema, e ele vai entender se o cliente teve o problema resolvido. Então, basicamente, ele vai entender se o cliente deu algum retorno falando que o problema foi resolvido, ou se ele respondeu à pesquisa positivamente, e se sim, ele utiliza o mesmo procedimento que foi utilizado nesse atendimento como parâmetro para vocês também. A resposta dele tem alguns módulos ali de resposta, né? Então ele traz alguns pontos ali que montam uma resposta mais estruturada. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre esses módulos. E casos sensíveis ele também consegue identificar ali e dar uma chamada de atenção, se for necessário. Por exemplo, se o cliente está ameaçando um processo jurídico, ele dá essa chamada de atenção e fala, ó, analista, é bom você ficar de olho nesse caso, é bom você pesquisar com o seu líder, talvez, antes de dar uma resposta para evitar qualquer problema com o cliente. Aqui eu meio que já antecipei, né? Embora pareça que ele é mais direcionado ali para os atendimentos de suporte, também pode ser utilizado pelo CS e pelo CT. As informações da base de conhecimento são direcionadas para todos, né? Então, qualquer tipo de informação que esteja dentro da base de conhecimento, vocês vão conseguir interagir com o DUS. Eu vou mostrar já na prática como faz, mas é muito fácil, tá? O DUS, ele tá dentro do HubSpot, então vocês conseguem abrir ele do lado da página de atendimento, qualquer página, na verdade, onde vocês estiverem, vocês conseguem deixar ele na lateralzinha ali para utilizar, ou vocês conseguem abrir ali numa tela específica. Vocês vão descrever ali o caso que vocês estão tratando, colar um pedaço da conversa com o cliente, ou até mesmo colocar o número do ticket de atendimento, né? Tanto ticket, tanto atendimento ticket, né, via e-mail, quanto atendimento via chat, que hoje também gera um número de ticket dentro do HubSpot. Se você colar só o número do ticket e pedir ajuda, o DUS já vai conseguir ajudar você.
E aí a resposta dele ela é estruturada da seguinte maneira, né? Como eu disse que tem diferentes módulozinhos ali na resposta dele, ele vai entregar o diagnóstico, ele vai entregar uma orientação interna, então o procedimento interno que você, analista, precisa seguir, se tiver um passo a passo para percorrer dentro do back-office, ele vai mostrar isso e ele vai dar uma mensagem pronta para o cliente também. Ele vai fazer uma sugestão de como você pode responder a esse cliente. E é claro, a decisão final está sempre nas mãos do analista, né? Ele vai direcionar, mas o analista pode fazer ajustes, pode usar a resposta dele completa, da maneira como está, ou não. Enfim, o analista faz esse discernimento ali. E aqui embaixo tem uma observação, né? Isso acho que está no dia a dia de todos nós, quando a gente utiliza a IA, quanto mais contexto a gente der para ela, mais ela vai conseguir responder ali de maneira estruturada. Bom, aqui é mais um pouquinho mais do mesmo, né? Então, ele entrega o diagnóstico, ele vai entender ali o caso que você está tratando. Se você colar o ticket ali, o número do ticket, ele vai fazer uma varredura nesse ticket para entender, ele vai buscar na base de conhecimento, ele vai buscar no histórico de tickets, ele vai te passar o procedimento interno passo a passo, então, o que você precisa percorrer em ordem. Ele vai mostrar os tickets anteriores com resolução positiva. Se tiver alguma possibilidade ou algum cenário de escalonamento, ele vai te mostrar também. Ele vai falar para onde você precisa escalonar e quais informações você já precisa levar no escalonamento. E o texto para o cliente. Então, se você quiser só copiar e usar o que ele está te orientando, você pode fazer isso. Claro, sempre lembrando de dar uma conferida, né? Aqui só um exemplo de como ficam as conversas, tá? Então, se a gente digitar ali, o cliente pediu um reembolso de um e-book comprado há 3 dias, diz que o produto não abre e cola o ticket, o DAS vai fazer a varredura ali no atendimento, na base, vai te entregar o que você precisa fazer. Então, se está dentro dos 7 dias, o cliente tem direito ao reembolso, ele vai te instruir ali ou ele vai instruir o cliente, né, o caminho que o cliente pode percorrer para solicitar o reembolso ele mesmo, e ele vai te mostrar também o procedimento se você for percorrer internamente, né? Então, como você aprova o reembolso dentro do back-office. Ele já vai informar os prazos das diferentes formas de pagamento, então ele tem todos os cenários e ele consegue especificar o que acontece em cada um dos cenários e a mensagem pronta para copiar e colar para o cliente. Alguns guardrails aqui, né, do que ele faz e não faz. Ele não inventa procedimentos, claro, isso é o cenário ideal e a gente configurou ele para que isso não aconteça, mas a gente está lidando com IA e com tecnologia, então se houver algum deslize, aí vocês podem reportar para a gente, porque aí a gente tenta corrigir, mas em geral ele não inventa procedimentos, ele vai pesquisar na base de conhecimento e no histórico de tickets. Se ele não achar nada sobre isso, o correto é ele te orientar a consultar o seu líder para saber como atuar naquele atendimento que você está no momento e procurar o time de enablement para sinalizar aquela lacuna. Então, se você pergunta sobre um tema que ainda não está na base de conhecimento, ele pede para que você procure o nosso time para que a gente crie esse artigo na base de conhecimento. A questão dos casos sensíveis, né? Já informei que ele dá uma chamada de atenção ali para que você tenha um pouquinho mais de sensibilidade durante aquele atendimento para evitar qualquer problema. As fontes internas, né? Então ele não pesquisa nada na internet, ele não pesquisa nada que não esteja configurado ali no HubSpot, e mesmo dentro do HubSpot, na verdade, tem uma segmentação do que ele pesquisa ou não. E ele não envia mensagens sozinhos e nem acessa sistemas, tá? Esse é um copilot interno, então ele vai auxiliar você ao que você precisa fazer. Ele não faz nada em sistema e nem interage com o cliente sozinho. Bom, aqui se vocês, enquanto estiverem utilizando ele, encontrarem algo errado, se tem uma resposta incorreta, pode ser que um artigo esteja com uma orientação incorreta. Aí vocês procuram a gente para atualizar. O tema não encontrado, né?
eu vou explicar um pouquinho sobre a questão dos temas, mas ao longo da utilização, se vocês sentirem falta de algo, vocês procuram um time de enablement também para criar o artigo sobre esse tema. Se o tom estiver inadequado ali da mensagem que ele gera para o cliente, ele está alimentado com todo o tom de voz da Eduz, mas vocês também podem procurar a gente para fazer esse refinamento. E se tiver qualquer sugestão de melhoria, vocês podem utilizar o formulário de demandas de enablement para fazer essa sinalização também, tá? O DUS ele ainda não está liberado, a gente vai liberar ele ainda hoje, provavelmente, tá? Depois que a gente sair daqui, a gente queria apresentar para vocês primeiro, mas eu vou mandar via Discord ali, via o nosso canal de comunicação, as orientações para vocês sobre a utilização dele. Junto vai uma base de conhecimento sobre como utilizá-lo, e aí tem todos os links lá, inclusive do formulário de demanda, se vocês precisarem de qualquer ajuste. Bom, o DAN substitui a base de conhecimento? Não, ele lê a base de conhecimento e entrega para você a resposta mais mastigadinha ali, tá? Posso confiar em tudo que ele responde? Bom, a IA, como eu já falei, ela pode comer bola ali e dar uma ou outra orientação incorreta, mas em geral, tudo que está na base de conhecimento que ele vai ler é o que vale para a gente aqui internamente. Se o tema não estiver na base ainda, vocês vão avisar enablement. E preciso checar a mensagem do cliente antes de enviar? Claro, é sempre bom dar uma conferida e ver se realmente faz sentido enviar daquela maneira, se precisa fazer algum ajuste, ou se não vale a pena usar aquela mensagem de nenhuma forma. Queria fazer um agradecimento especial aqui a alguns colegas da operação que nos ajudaram a validar o DUS antes dessa apresentação de hoje, tá? Então, são colegas que utilizaram ali durante atendimentos reais por um tempo o DUS e já nos deram ali alguns feedbacks de como a gente ajustar isso antes de liberar para todo mundo, que é o Lucas do N1 Ticket Cliente Final, o Daniel do Chat e o Will do N1 Ticket, tá? Muito obrigado pela ajuda de vocês, galera. Eu vou mostrar aqui bem rapidinho mesmo, 5 minutos, como que a gente utiliza ele na prática. Bom, aqui a gente está dentro do HubSpot. Eu deixei aqui no Helpdesk porque imagino que vai ser a maioria dos casos. Vou abrir aqui um ticket qualquer, tá? Aleatoriamente, só para ilustrar que aqui a gente vai sempre ter o nosso atendimento, então, né, aberto, e aí eu consigo abrir o DUS aqui nessa mesma janela. Se eu vier aqui em cima em assistente, por padrão ele vai abrir o assistente do HubSpot, né, o Breeze, mas aí aqui nessa setinha eu tenho os outros assistentes customizados que estão disponíveis para utilização interna. E aí aqui eu consigo selecionar o DUS. Ele já abriu na minha última conversa aqui. Essa mensagem aqui vocês podem ignorar, porque é interna, mas essa aqui é a carinha do DUS, tá? E aí, como eu disse, vocês podem manter ele aqui na lateral do atendimento ou dá para expandir ele aqui e aí ele vai ocupar a janela inteira, tá? Aqui ele tem algumas opções de atendimento já configuradas, mas para ilustrar rapidinho para vocês, vou falar sobre reembolso. Então, eu posso chegar aqui e falar, meu cliente solicitou reembolso. O que eu faço? Vou utilizar reembolso porque é um cenário mais simples de ilustrar. Aqui ele vai dar alguns avisos dos procedimentos internos dele, então ele avisa que ele está buscando na base de conhecimento e no histórico de tickets do HubSpot. Isso aqui é super novo, tá? Antes ele não buscava o ticket que eu estou aberto na tela. É a primeira vez que ele está fazendo isso. E aí eu vou explicar para vocês também essas questões dos comportamentos novos, tá? A ferramenta de assistentes ainda está em beta. Então, aos poucos eles estão implementando novas funcionalidades. Mas o legal é que a gente descobriu aqui junto, se eu estiver com um atendimento aberto e abrir o DUS na lateral, ele já vai ler automaticamente o atendimento que eu estou aberto. Isso é muito legal. Então, nesse caso aqui, ele já leu
sem que eu precisasse dizer para ele o número do ticket, ele já leu o histórico desse atendimento e já me disse aqui que ele não seguiria com o reembolso. A solicitação aberta pela cliente é de migração, unificação de contas. Então, provavelmente essa cliente ela pode ter citado o reembolso aqui ao longo do atendimento, porque ela estava com um problema de acesso. E aí ele já entendeu isso e ele já orienta que, nesse caso, a solicitação principal seria de unificação de contas e não de reembolso. Aí aqui ele vai te dar o procedimento, ele vai falar o que você precisa confirmar, se tiver documentos envolvidos, ele vai dizer quais são esses documentos, e por último ele gera aqui a resposta para cliente, que você pode copiar e colar ou fazer algum ajuste antes de enviar, tá? E é claro que ele sempre vai oferecer mais do que ele está configurado para oferecer, né? Então ele dá essa resposta estruturada da maneira como a gente configurou ele, mas ele pode continuar esse atendimento com você e ele vai desenvolvendo ali outras formas de te ajudar. Basicamente é isso. Vou mostrar para vocês bem rapidinho para a gente não ocupar muito tempo, mas ele tem outros temas para falar. E aí eu vou explicar isso certinho a hora que eu mandar o comunicado no Discord, tá? A gente está migrando a nossa base de conhecimento aos poucos para o DAS, então ele ainda não sabe falar sobre todos os temas, mas junto com o comunicado eu vou mandar para vocês uma planilha mostrando quais temas ele já sabe responder. E aí, ao longo das próximas semanas e dos próximos meses, a gente vai jogando cada vez mais temas para ele.